Vamos lá, meus queridos. Nós estamos na segunda chance, né? A gente está na segunda chance e a gente falou que que a segunda foi a pergunta que a gente terminou ontem, que a segunda chance ela não é igual à primeira. Lembra que a gente falou? Ou seja, a segunda chance ela não é igual à primeira chance. Ou seja, o grande problema é o problema do primeiro cigarro. O problema do primeiro cigarro. O que é melhor? Uma pessoa que nunca fumou ou uma pessoa que fumou e parou? Essa é a pergunta. Ou seja, aqui a gente falou na história, a gente falou que da primeira vez que a alma fala para a pessoa, ela fala: não come, não bebe, não dorme. Nahon? Ele consegue? Não. E a segunda vez ela fala: olha só, não dorme, não bebe. E por que a gente viu que os olhos, o desejo atrapalhou e ele acabou comendo a maçã? Nahon? O desejo atrapalhou, ele acabou comendo a maçã. Então, ela na segunda chance ela diminui. O maior problema é o primeiro cigarro. Como assim o primeiro cigarro? Enquanto eu não faço a besteira, enquanto eu não faço nada de errado, eu não tenho nada contra quem fuma. Tenho, mas se eu falar, as pessoas vão visualizar mais ou menos? Mais. É polêmico. É polêmico. Eu sou contra fumo, então, pronto. Vou ser polêmico. Não, eu acho que as pessoas hoje em dia já sabem que fumar faz mal à saúde. Não? Eu acho que ninguém... Acho que se você fosse perguntar na rua para qualquer pessoa, qualquer um ia falar... Ainda mais na época de corona, né? As pessoas iam falar que eles preferiam não fumar do que fumar. Não? Sim ou não? Eles iam preferir não fumar, mas fazer o quê? Que as pessoas infelizmente têm esse vício. Mas o grande problema é o primeiro cigarro. Esse é o problema. Enquanto você nunca fez nada de tipo, então você ainda tem uma barreira na sua frente. A partir do momento que a primeira vez que você fez, você quebrou a barreira, é mais fácil agora você continuar. Então é isso que o Rav Nachman de Breslov está falando aqui nessa história. Ou seja, enquanto você não peca, ok, depois que você pecou, óbvio que você caiu de nível. E agora a sua expectativa de Deus sobre você diminuiu. Por um lado é bom, porque a gente vai fazer menos, vai ter que fazer menos coisas. Por outro lado é ruim. A gente diminui. Eu não sei se eu estou me explicando bem. Tem uma luz na minha cara, eu não consigo ver a cara de vocês. Mas... Aliás, o pessoal lá em casa está vendo meus óculos, estão vendo essa bola aqui, ó? Essa bola aqui é a luz. Então, vocês estão entendendo que ou não? Eu estou tentando sair da luz, mas aí eu acho que eu saio do foco. Sim? Mas isso é bom ou ruim no final de tudo? Ruim, óbvio que se pudesse, óbvio que ruim. Era melhor você não fumar do que fumar e fazer tchuvá. Foi isso que a gente falou ontem. Aliás, tem coisas que você não tem como fazer tchuvá. Coisas que tem a ver com Deus, você pode fazer tchuvá, não botei tefilim. Fiz tchuvá, Deus desconsiderou. É como se eu tivesse colocado tefilim. Não rezei. As pessoas acham que o pecado que a gente faz com Deus, em geral, é pior do que o pecado que a gente faz com o próximo, com nós mesmos. Mas a verdade, a realidade, não é essa. A realidade é que o pecado que a gente faz com o próximo e com nós mesmos é muito pior. Por quê? Não comi kasher. Fiz tchuvá, Deus perdoou. Vida que segue, mudou alguma coisa? Mudou nada. Não mudou nada. Não rezei. Mudou nada. Não fiz kriyat shema. Não muda. Vida que segue. Vida que segue. Não botei tefilim. Botei tefilim depois da aula do Daniel Segal às 10 da manhã. Vida que segue. Fez tchuvá. Seguiu em frente. O que acontece se eu quebro a confiança de uma pessoa? Eu prejudico ela. Tem que pedir desculpa? Óbvio que sim. Ela desculpou. Voltou como era antes? Óbvio que não. Nunca mais. Nunca mais. Eu briguei com pessoas. Aliás, quem está me assistindo me desculpa. Sinceramente, coração. Briguei com pessoas que não importa se falar desculpa. A cicatriz fica. Não tem como você fazer tchuvá. Você fez tchuvá. Eu não estou falando para não façam tchuvá. Não faz. Pede desculpa e tal. Mas depende do que você fez para o próximo. O estrago é tão grande, né, que você não tem como voltar atrás. Você volta, mas já não é mais a mesma coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é que nem você não rezou. Eu não rezei e voltou e como se voltou mesmo, sim?
Se eu falo alguma coisa, se eu fiz isso, aquilo, racha fica, as pessoas não conseguem. Se eu fiz uma coisa para mim mesmo, eu falei ontem pro Vitor, eu acho, pessoas que se viciaram e virou químico já. Isso aqui vai ficar com eles o resto da vida. Essa dúvida, o desejo vai ficar com eles o resto da vida, não é? Sim ou não? Não tem como, já virou químico, não tem como. Você agora vai ter uma itumodeduto, um problema para a vida inteira. Ah, mas eu fiz tchuvá. Na quando que você fez tchuvá? Mas a tchuvá ela só apaga completamente pecados nossos com Deus. Por isso que o Rav Nachman de Bresler falou, você caiu de nível. Só. Agora então a gente vai ser menos condizente. A gente vai ser mais condizente. A gente vai, entende, você não vai conseguir chegar lá porque você já pecou. Então você não vai conseguir chegar onde você teria que chegar. Será? Sim ou não? Sim ou não? Mas é importante, antes de a gente passar para o próximo shlav da história, é importante vocês saberem por que a pessoa caiu e não encontrou a filha do rei? A comida, não? Que a comida, a simbologia da comida é o que a gente falou, visual. Lembram? A música, com a música... Pô, não lembro a história, não lembro o que eu falei, a música pelo menos. Geração... Coca-Cola. Geração, o que ele falou? Geração Nutella. Putz. Não, geração Coca-Cola. Vocês lembram da música? Alguém foi ouvir a música? Não, óbvio que não. Alguém foi ouvir, ele falava nisso todo dia? Também não. Vocês continuem em culto, sigam assim, tudo bem. Sigam em culto. Então, agora, vamos lá. Então ela falou, o que ela falou? Que ele tinha que ir para outro lugar e agora o que ele não tinha, o que era proibido ele fazer? Comer ele podia. O que ele não podia fazer na história? Beber e dormir. Beber e dormir. Beber e dormir. Então, Beyom HaKaron, eu não sei, na folha de vocês é outra versão. No último dia, ele foi lá e ele viu uma fonte de água. Não beber, mas só o que ele não podia beber era o quê? Vinho. Ele viu uma fonte de água. Hã? Não entendi muito bem o sentido dessa fonte de poder beber. A gente vai chegar lá. Viu a fonte de água. Amar-e Adom ve'arech shel yain. A fonte era de água, mas era vermelho com cheiro de vinho. Mas a fonte era de água. Ou parecia ser de água. E ele perguntou para a pessoa que estava lá: você alguma vez já viu essa fonte que tinha que ter água, mas ele é vermelho e com cheiro de vinho? E ele foi e experimentou a fonte. E ele foi lá e dormiu imediatamente alguns anos, até 70 anos. E passavam por lá muitos soldados e também uma carruagem. E a pessoa, o ajudante dele, se escondeu. E depois foi a carruagem que estava a filha do rei, e ela ficou lá, desceu, reconheceu ele, tentou acordar ele, e ele não acordou. Então, se o primeiro pecado que ele fez tinha a ver com a tavá, com o desejo, com o olho, né, com o que ele desejou, agora a segunda vez é um pouco, o que representa, vamos tentar pensar juntos, o que representa uma fonte que parece água, mas na verdade era vinho? Era ao contrário, parecia água. Parecia água. Desculpa, o que eu falei? Desculpa, parecia água, mas era vinho. Parecia vinho, mas era água, não? Mas Não, era para ser de água. Era para ele viu que tinha uma fonte que era para ser de água. Mas tinha vinho. Só que tinha vinho, o cheiro de vinho. O que é que parece uma coisa, mas é outra? Tem a ver com isso. Isso é uma coisa muito forte na filosofia do Rav Nachman de Bresler. Para ele, tem duas coisas que prejudicam a pessoa. E aqui eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar, porque tem muita gente que discorda dele, tá? Mas tem duas coisas que prejudicam a pessoa. A primeira coisa que prejudica a pessoa, a gente já viu o que é. A tava, o olhar. A pessoa olha, a pessoa vê a maçã, a pessoa vê coisas que não deveriam ver. Será? Ok? A gente falou. Qual é a segunda coisa para o Rav Nachman de Bresler? Eu acho que o que representa isso é a lógica. A lógica. Ou seja, ele vê, tem que ser água. Tem uma fonte, tem que ser água. Mas não tem lógica nenhuma, porque ela parece, na verdade, ela é vermelha e tem cheiro de vinho, mas parece água. Então o que ele vai lá e o que ele faz? Pela lógica é água.
Então ele vai lá aí, porque por Rav Nachman de Breslev, uma das coisas que mais prejudicam a pessoa é a lógica. Ele é muito contra essa lógica. Para que serve por Rav Nachman de Breslev? Não é que ele não quer que a gente seja estúpido, tá? Não entendam, se fosse isso a gente ia se dar bem aqui, né? Mas não é isso que ele não quer que a gente seja estúpido ou burro, não é isso. Para ele, qual é o objetivo da lógica, da filosofia, do pensamento? Qual é o objetivo? O que eu faço com o pensamento? O pensamento, ele serve para explicar e aprofundar. Ele não serve para mandar. Ele não serve para mandar. E muitas vezes a gente usa a nossa cabeça, o nosso raciocínio para mandar. Ele que manda aqui. Se eu não entendo uma coisa, não existe. Se eu não consigo ver, não existe. Ele que manda. Ele que fixa tudo. O que é certo, o que é errado. Ele que comanda. Por Rav Nachman de Breslev, a sabedoria e a inteligência não pode comandar. O que é fé? O que é emuná? O Rav Kuk fala que emuná não é nem sentimento e nem lógica. Não pode ser sentimento e lógica. Porque lógica, existe uma limitação para a nossa lógica. Para que serve a lógica por Rav Kuk? A lógica, ela serve para aprofundar a minha fé. Ela serve para explicar a fé. Mas a minha fé não pode ser a lógica. Olha só o tamanho do nosso cérebro, né? Todos aqui, quanto pesa um cérebro, mais ou menos? Não sei, eu acho que 1 quilo. Aí tem um estudante de biologia aí, quanto pesa o cérebro? Nunca pesou. Nunca pesou. Sei lá, não sei. Faz no Deus Google aí, quanto pesa um cérebro, mais ou menos. Quanto pesa um cérebro aí? Vamos medir agora. Tá na balança. Hã? 3 quilos. Vamos ver, 3 quilos eu voto 2. Eu uso 2,5 então. 2,5. Eu falo 1. 1. Eu falo 1,5. 1,5. Ah, ele já viu a resposta. O cérebro, mano, pesa em média 1,5 kg. E a fé? 1,5 kg. Não, ele é bio. 1,5 kg. 1,5 kg e... Mais. O baleia azul com as suas 200 toneladas pesa 50 quilos. E a fé, a baleia azul pega 50 quilos do cérebro. Olha só. Eu não vou falar meu peso porque eu não quero passar vergonha aqui à frente das câmeras. Quanto você pesa? Você é um cara fortão. Quanto você pesa? 83 quilos. Você tem 83 quilos. Dos 83 quilos, 1,5 kg é seu cérebro. Rony, desse 1,5 kg que é seu cérebro, qual a porcentagem que você usa? A gente sabe. 12 gramas. De 1 a 3%? Não é caro isso. Não é? Você Não. usa 100% do seu cérebro. Só que você usa em momentos diferentes. Você não usa todo o cérebro ao mesmo tempo. Não era 10%? Alguém falou É isso? caô. É caô. Então ainda bem que ele tá aqui. Você usa 10% do seu cérebro. Ainda bem que a gente tem um estudante de biologia aqui. Parte em um momento. Ainda bem que a gente estuda. A gente estuda. Tem um aluno aqui que falou que não usa em nenhum momento. Muito bem. Eu não vou falar o nome porque. Ainda bem que a gente tem estudante de biologia para falar que é caô isso de 10%. Obrigado, você usa todo ele. Mas ainda que seja todo ele, ele é 1,5 kg do seu corpo, não é? Sim ou não? Então ele agora vai definir e vai mandar em tudo e falar. Acabou. O que ele acredita, né? Filósofos já falaram: penso, logo existo, não é? Penso, logo existo. Sim? Então, o que significa essa frase? Se eu não penso, eu não existo. Não. Óbvio que não. Está errado isso. O que me define não é o meu raciocínio. Eu existo, eu sei que eu existo. Não é? Eu sei que eu existo. Hasbe Khalila, a avó da minha esposa, estava em estado vegetativo. Não é? Ela não existe? Porque não consegue raciocinar? Estão entendendo? Ou seja, que orgulho é esse de achar que o que fixa a minha existência e o que eu acredito é a filosofia. E a filosofia que define. E se a filosofia define, então vem o Rav Nachman de Breslev, ele fala: a lógica vai fazer você cair. Você achava que era água, você tinha certeza, parecia, é uma fonte de água. Ah, mas tem cheiro de vinho? Logicamente não importa. O que define é o meu cérebro. E ele foi muito contra o Rambam nisso. Parece o contrário, quase. Tipo, se tem aparência de vinho e cheiro de vinho, então a lógica vai falar que parece muito que é vinho, eu não vou beber Mas é uma isso. fonte de água. Não, mas é uma fonte de água. Porque não existe fonte de vinho, não tem lógica, não existe fonte de vinho.
Essa é a crítica do Rav Nachman de Breslev. Não existe fonte de vinho. Mas você faz vinho. Se deu mal, não importa que você acha que não existe. Você colocou seu cérebro no comando, se ferrou. Entendeu? Não tem lógica. Você alguma vez sai na rua e viu uma fonte de vinho? Não. Então não é vinho. Deve ser o sol que não sei o que, blá blá blá. Tomou, vinho. Entendeu? Fonte de vinho natural? Não, então é isso. Não existe. Você deixou seu cérebro tomar conta. Ele tomou. Eu vou fazer atrás das câmeras. Fala. Mas me parece muito mais que tá, tipo, não é em relação ao raciocínio dele, é assim, tipo, tentando fazer uma mentira pra acreditar que aquilo ali não é vinho. Porque do jeito que também que fala que é água com aparência de vinho e com cheiro de vinho. Mas não existe fonte de vinho. Então, sim, mas é branco. Não existe. Você tá andando na rua, tá bom? Você viu Deus. Você vê Deus. Você fala, não é possível, não dá pra ver Deus. Eu sou esquizofrênico. Entendeu? Ou seja, o que o Rav Nachman de Breslev vem falar, e o Kuzari também critica isso, que existe uma limitação pro seu cérebro. Entendeu? Pra você tá andando na rua e você vê uma fonte que é vinho, mas não existe. Então o que você faz? Você tem duas maneiras. Ou seu cérebro toma conta e fala, não é vinho, você se enganou, entendeu? Muita gente faz isso com a Torá. Eu não vejo Deus, então não existe, acabou. Entendeu? Esse é um problema, porque o seu cérebro não pode explicar tudo. Para que Deus deu o seu cérebro? E esse é um ponto importante que eu quero deixar. Eu vou deixar você terminar a pergunta. Eu quero que vocês entendam. Ele não fala que você tem que ser tonto. Não é isso. Mas qual é a função da inteligência? A função da inteligência é explicar e aprofundar. Não é ela que é o líder, que vai te falar o que você tem que fazer sempre e acabou. Ela que manda. Você termina a sua pergunta, desculpa. Sim. Não, é que tipo... Não começa com não. A gente é positivista aqui, começa com sim. Não. Peraí, tentando lembrar, por isso que eu tinha falado. Aí, desculpe. Lembrar como é que começa com sim. Desculpa, você esqueceu a pergunta por minha culpa? Não, Tô me sentindo mal agora. Vai voltar uma hora. Desculpa. Quebrou a confiança agora. Qual é o Samuel? Desculpa. Agora sumiu a pergunta. Quando vier, você fala de novo. A gente tá falando da inteligência, de explicar a fonte. Não, mas tipo, Não fala não, cara. Fala sim. Agora cara esqueceu total. Ele começa com não. Ele começa não. É que eu tinha pensado um pouco diferente em relação... Sim. Não é em relação ao raciocínio, e sim em relação à mudança. Sim. É uma coisa que você não está acostumado, que não existe. Ok. Ela não existe. Ok. Mas por algum motivo aconteceu e ela mudou. Sim. Só que em vez de ele pensar assim, mudou, então eu não vou fazer. Não, ele falou, não mudou, é a mesma coisa, então eu vou fazer. Então eu vi mais como uma pessoa de cabeça dura, que ela não aceita uma mudança. Ok. Eu acho isso também. Ok. Eu vou... Como é uma história, e cada um pode explicar a história da maneira que quiser, então se vocês preferem explicar isso como uma pessoa que a gente chama em hebraico akshani, cabeça dura... Tem as consequências também, que as consequências não foram positivas. Ok. Vocês podem explicar dessa maneira. Eu acho que aqui, conhecendo toda a Torá do Rav Nachman de Breslev, que ele foi muito contra o Rambam, né? Esse é o Rambam. Para o Rambam a filosofia é tudo, ela que manda, e Deus é lógica. Sim, o Rambam falava isso algumas vezes. O grande rabino do Rambam era Aristóteles, né? Ou seja, Deus é lógica. E o Rav Nachman de Breslev, ele atacava muito o Rambam. A gente tem outra historinha que a gente talvez vai estudar, que é a historinha entre o sábio e o tonto. Que lá a gente vê isso de maneira muito forte. Então, eu acho que no contexto do Rav Nachman de Breslev, ele quer dizer que uma das coisas que te leva a pecar também é o seu cérebro. Você deixar ele dominar, e o que eu não tenho explicação não existe, o que eu não consigo explicar, então acabou, eu não vou fazer. Para ele isso é uma das coisas, um dos erros que leva a pessoa a cair. Mas eu aceito a explicação de vocês dois, porque para mim, quando eu vejo uma fonte de água que ela é vinho, mas isso não existe, então eu vou lá e, entendeu? Para mim, mas ok, se vocês querem encaixar com cabeça dura, tá bom. É a explicação, cada um tem a sua explicação. Aí a pessoa aí de casa deixa nos comentários outra explicação, beleza? O que você acha, né? O que vocês acham aí do vinho ou água? Faz uma enquete. Fazer uma enquete e ver o pessoal acha. Mas assim, essa é a minha explicação, mas de novo, você não tem que aceitar, tá bom? Eu só quero completar essa ideia aqui. O que é emuná por Rav Kook? Então o que é fé? Se fé não é sentimento, porque sentimento um dia eu sinto A, outro dia eu sinto B. Se fé não é
não é lógica, porque lógica tem seus limites, ela não consegue explicar tudo. Eu não posso mandar a minha cabeça, ela é o guia, ela que manda. Então o que é fé? O que sobrou? Se não é sentimento, não faz comigo. Cansado, parece. Isso, e sabe que, sim, não é sério agora, não é porque você fez, mas não é com você, não é pessoal. Você sabe que isso, ele botou a máscara para poder bocejar sem eu ver. O que acaba com a autoestima do professor? O cara tá dando aula e alguém boceja, acaba com a autoestima do cara. É porque o cara pensa, putz, eu sou muito chato. E eu vou falar uma coisa, quando meu rabino falava, eu dormia. Só que eu ficava atrás, então eu achei que ele não via. Hoje em dia, que eu falo na sinagoga, eu consigo ver quem tá dormindo. Então é tchuvá, Deus está mandando, fazendo isso comigo, para eu fazer tchuvá todas as vezes que eu dormi quando meu rabino falava. E não foram poucas. Entendeu? Isso acaba com a autoestima. Você chega em casa e fala, poxa, hoje eu botei todo mundo para dormir. Aliás, ponham esse vídeo, quem tiver com insônia, vão dormir também. Bom, então, perdi o que eu estava falando. O que é emuná? O que é fé? Para o Rav Kook, fé é o quê? Lembrem-se do que eu falei para vocês da existência. Ron? Penso, logo existo. Não, ele existe mesmo sem pensar. Então o que é fé? Fé por Rav Kook é Havaiá. É uma coisa que você já está intrínseca em você. Você sabe, você conhece ela. Você vive ela, você não precisa explicar. Havaiá é experiência. Certo? Por isso que a nossa fé é baseada no Har Sinai. Que vimos Deus falando, a gente experimentou isso. A gente chegou na lógica e a gente experimentou isso. A nossa fé são momentos da nossa vida que a gente passa por coisas e essas coisas vão definir, tipo assim, a gente tem uma experiência com alguma coisa religiosa, alguma coisa... Não, a fé é igual... a fé é igual você vive, não é? Você vive? Sim. Você está vivo? Como é que você me explica isso? Você sabe que você está vivo, não é? Não tem como... É isso. Para o Rav Kook é isso. Essa viver, esse conhecimento intrínseco que você tem. Entendeu? De novo, o cérebro ele é feito... Eu sei disso que é isso. É óbvio. Mas Então por que algumas pessoas não têm fé? O Rav Kook fala que isso não existe. Não existe? Não. Todo mundo tem fé. Talvez não em Deus. Todo mundo tem fé em Deus. As pessoas têm. As pessoas podem falar o que elas querem. Mas você Entendeu? fala que Mas não elas têm. acredita em Deus. É falar, mas você pode falar o que você quiser. E eu falo que eu sou o cara mais bonito do mundo. Posso falar. Entendeu? Eu posso... tá gravando isso. Desculpa. Mas assim, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Ou seja, eu posso falar o que eu quiser. Mas a pergunta é se Bemet é verdade. A pergunta é se você está lá no seu quarto sozinho num momento ruim, se você não olha para cima e fala... Eu falar, as pessoas podem falar. Né? A pergunta é se realmente... A gente está falando aqui, a gente está falando da busca por eu mesmo, das pessoas que mentem para eles, que não... Quantas vezes vocês não, que vocês são tzadikim, quantas vezes vocês não falam coisas que vocês realmente não acreditam? Você fala por falar, porque a sociedade quer que você fale, entendeu? Sim? Então, por Rav Kook, todo mundo acredita em Deus, todo mundo tem fé. Ele tem principalmente o povo judeu, ele tem uma frase que fala assim: o mais descrente dos judeus, ele tem mais fé do que qualquer outra pessoa. Entendeu? Assim, o Rav Kook fala. Então, essa é a minha vida. Não? Não entendeu? Entendi, mas... Não, óbvio que faz sentido. Mas olha os olhos, sabe? Lá que pulou da ponte pra se matar. Uma pergunta é por que ele faz isso? Acredito, eu acho, não? Ou ele não tem outra opção, ou a família dele está em problemas financeiros e vão pagar para a família dele fazer isso. Tem vários motivos que ele pode fazer isso. Nem sempre é por fé cega. Certo? Aliás, também o que o Rav Kook está falando não é fé cega, tá? De novo, e eu quero deixar essa parte bem clara, porque as pessoas podem se confundir com essa parte que eu falei agora. Não é que o Rav Nahum de Breslev fala que nós temos que ser idiotas, ou tontos, ou burros. Não é isso. A pergunta é, para que serve a inteligência? A inteligência serve para aprofundar e explicar. Só vamos continuar um pouquinho mais na história, e aí a gente termina. Então ele acaba sendo levado pela lógica, toma e ele dorme. Quem tenta acordar ele? A filha do rei. E aqui a gente já falou sobre isso, mas é só para explicar essa parte, só para relembrar. Existem dois tipos de dores, dois tipos de doença. Hoje em dia a medicina já sabe disso. Existem dois tipos de doença. Existe a doença física, existe a doença espiritual.
que já é reconhecida como doença. 2 tipos de doença espiritual que existe, por exemplo, não, tem mais, mas tipos de doenças que existem, por exemplo, é a depressão, não é uma doença física. Ela tem sinais físicos, por exemplo, não dormir, pode ter uma dor ou outra. O que é chamado de espiritual isso? Mental, verdade. É, psiquiátrica. E psiquiátrica é o quê? Segundo o Cérebro, hebraico, cérebro, inclusive o hebraico fala Depressão é falta de hormônio, pode ser. Falta Pode de ser. hormônios Mas aí tem uma grande discussão entre a psicologia e a psiquiatria. E minha esposa é psicóloga, então óbvio que eu vou ficar com a... Não, a verdade está no meio, na verdade. Murkash ou mulad? Uma pessoa que tem depressão, né? É falta de hormônio no blá blá blá. Verdade, é verdade. Mas isso, ela nasceu assim ou ela aprendeu a ser assim com a vida? Segundo os psiquiatras, nasceu assim. Então é tudo. Então bota remédio, bota remédio. O que os psicólogos vão falar? Ela não nasceu assim. Ela se transformou nisso. Mas ela tem uma tendência e aí o meio dela. Ou não, ou ela não tem tendência ou ela não tem. O que quer dizer que ela tem tendência? Ou ela criou essa tendência. É Murkash ou Mulad? Essa é a discussão até hoje. É a mesma coisa. Então eu não vou falar sobre isso. Depois eu desligar eu falo sobre outro tema que tem a ver com isso. E qual é a verdade então sobre essas doenças psicológicas? A verdade está no meio termo. Tem alguns casos que nasceram assim, tem alguns casos que não. Qual é a prova? A prova é que tem pessoas que conseguem sair disso sem remédio, e conseguem. Tem pessoas que só com remédio, sim ou não? A gente não conhece pessoas que conseguem, né, se desdobrar e sair disso sem remédio? Conhecemos. Então, se fosse só um problema no cérebro, tem que tomar remédio e acabou, não? A gente conhece pessoas que o remédio também não funciona. Então, assim, a verdade está no meio. Certo? Está no meio. Comer demais, né? Certo? Ou seja, existe isso sentimento de vazio. Com a sexualidade. Que é o termo que você quer Então, por que você gritou isso aqui? Eu não vou falar sobre esse tema, mas porque eu senti que você está querendo. Não, eu não quero. Então, assim, existe essa. Vou ter que depois cortar. Existe essa. Isso é a alma querendo te acordar de novo, que a gente já falou sobre isso, certo? Tov, Ad, Kan.